Maravilha! O que eu posso fazer? Esse é o meu. Olá, a paz do Senhor Jesus, que a glória de Deus esteja na nossa vida. Estávamos com saudade, voltando agora de um congresso extraordinário, só bênção, uma coisa mais linda. E hoje nós temos o grande privilégio de termos uma missionária, mulher de Deus, Débora Arruda, está conosco hoje para ser entrevistada pela apóstola Lucineide, eu que vos falo, no divã comigo, minha querida, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Pai, Senhor, apóstolo. Amém, fique à vontade. Que bom, que prazer imenso ter você aqui conosco. O prazer é todo meu, apóstolo. Uma Muito alegria estar aqui, participando do seu programa. Lindo aqui. A senhora é uma bênção. Pronto, aqui lindo com você então. Coisa linda, desde a primeira vez que eu te conheci no chá de mulheres com a nossa irmã Aline, a gente ficou interessado em você, aprendemos a te amar, a orar com você, por você, né? Você ganhou um admirador, uma fã e uma intercessora. Glória a Deus. Amém? E a gente sempre quis ter você aqui na nossa igreja. E hoje nós tivemos a honra, com 24 anos que nós temos o grupo Samar, aí você veio coroar Glória a Deus. essa mensagem extraordinária. Muito lindo. Muito obrigada por ter atendido o nosso Eu que convite. agradeço de estar com vocês, foi uma alegria. Estava lindo, lindo o congresso, irmãos. Os frutos, né? Os frutos, aqueles que saem gemendo e chorando, volta trazendo os seus. Então, Débora, nós gostaríamos muito de te conhecer. Saber, nós temos admiração por você e o canal deseja te conhecer, saber como foi tua vida. Você toda a vida foi evangélica? Você nasceu num berço evangélico? Não. A minha mãe levava a gente para a igreja desde pequeno. Nós participamos da igreja batista, né, na época que minha mãe era. Mas com 9 anos eu fui para um centro de candomblé. Porque a família toda do meu pai é uma família toda espírita. Então, nessa fase dos 9 anos, foi quando a minha tia me levou para ajudar ela. E eu fiquei lá num período, assim, de 8 anos. 8 anos. Eu fiquei lá. E aí, depois, Deus foi mudando uma história, né? Foi consecutivo, assim, o que Deus foi fazendo. Mas, durante 8 anos, eu fui escravo do inimigo. Em uma situação, assim, muito triste. Eu não desejo para ninguém. De criança? De criança. Adolescência? Até a minha adolescência. E aí, com 19 anos, foi quando eu voltei para Cristo, né? Eu voltei, me batizei, e graças a Deus até o dia de hoje. Eu tô na Como foi presença sua do chamada assim? Você voltou apaixonada? Você voltou, foi impressionada? Senhor. Não, voltei pela dor. Eita. Voltei pela dor. Porque eu sofri muito, então assim, era muita opressão que eu passava. Uma vida muito escrava, assim, que eu levava, viu, apóstolo? Então eu tinha aqueles dias que eu tinha que entrar no lugar, que eu tinha que ajudar eles a fazer todos os serviços lá, os trabalhos espirituais que eles faziam. E eu, por ser uma jovem, eu não tinha liberdade de sair num sábado. Então foi quando eu conheci meu saudoso esposo. Aí de 18 para 19, quando eu conheci meu saudoso esposo, ele não concordava com isso, porque a família dele era toda cristã. Então aos poucos eu fui me desconectando daquilo. Até que quando a gente noivou, e aí a gente veio casar. Aí eu engravidei da minha filha, a gente casamos, e aí eu não queria aquilo para minha filha. Olha para você ver como que é o temor e quando a gente conhece a palavra de Deus, uma semente. Eu falava, meu Deus, eu lembro que eu colocava a mão assim na barriga, quando eu estava nesse centro de macumba, assim, de candomblé, eu colocava a mão na barriga e falava, Senhor, eu não quero essa vida para minha filha. Então assim, por ser uma vida de muito sofrimento. Então foi a partir disso que eu decidi voltar para os caminhos do Senhor. Aí uma amiga minha na época, a Ju, ela me ajudou muito, muito. Eu fui voltando aos poucos, aí meu esposo também, que estava afastado, voltou. Aí ele se batizou porque ele também não era batizado, eu me batizei e nós se batizamos no mesmo dia. E ali Deus começou uma obra na nossa vida, e Deus foi muito bom e muito misericordioso com a gente. É incrível como uma pessoa que é viciada, pessoa que vem de um mundo de horror. No fundo a gente sabe que está errado, Sim, né? sim. Mesmo, você já conhecia a Cristo. Eu nunca tinha visto ou conhecido, nunca vi ninguém falando do Evangelho, nunca conheci uma igreja.
e fui para o mundo da prostituição. E foi exatamente por causa dos meus filhos também, que eu disse assim, meus filhos estão crescendo, eles não podem ver isso, que eu busquei uma igreja, no começo é uma igreja, né? E do mesmo jeito que você, a gente não quer que os filhos da gente saiba ou veja aquela situação que a gente, ou até participe, né? Que pensa que você já teve esse temor de guardar a tua filha, né? Eu pensava muito, apóstolo. Eu pensava assim, meu Deus, eu não quero. Eu lembro como se fosse hoje, eu colocava a mão assim e falava, Deus, eu não quero. Na mente ligada, eu dentro do lugar e na mente ligada com Deus. Eu não quero que minha filha tenha uma vida dessa, participe dessas coisas. Então, graças a Deus, quando ela nasceu, minha vida já estava totalmente transformada. Deus foi muito fiel, muito misericordioso. Ficaram os dois, você e seu esposo, Isso. firme. Na época, nós batizamos no mesmo dia e nós ficamos firmes. Então, assim, nós fomos pro cooperado, pro diaconado, tudo junto. Tudo foi acontecendo assim, tudo junto. Deus foi fazendo promessa, foi transformando a nossa vida, foi trabalhando mesmo na nossa vida espiritual. E Deus foi transformando ele assim, que ele era um homem também que tinha vindo do crime, tinha uma vida assim também que foi muito conturbada, estava afastado dos caminhos do Senhor. A família dele, como eu disse, né, na época a minha saudosa sogra, a Tenora, era cristã, mas ele estava afastado já há muitos anos. Então quando a gente se juntou assim, eu vejo como foi um propósito de Deus. Com certeza. Deus fez, tudo que Deus prometeu, Deus fez. O encontro das promessas. Isso, foi muito lindo, foi muito lindo. A gente viu literalmente a mão de Deus na nossa vida, trabalhando. E como você descobriu o seu talento, o seu chamado para a pregação? Pregar? Apóstolo, eu nunca achei que eu seria pregadora, gente. Nunca. Nunca. Porque não parece, mas eu sou tímida. Não parece, mas eu falo muito. Tipo, já é de mim falar muito, gesticular muito, mas eu sou tímida diante das pessoas. E eu trabalhava com ciclo de oração. Eu regia as irmãs, depois eu fui dirigente das irmãs. E eu era a mais nova do grupo, então fazia muito culto íamos lá e tinha as irmãs que às vezes não queriam, né, dar uma palavra. E eu ali direto dando a palavra e aquilo foi me dando uma sede de buscar, de ler, de entender, de todo dia ter alguma coisa nova para passar para elas nesses cultos lá. A gente fazia 3 vezes por semana. E aos poucos Deus foi despertando isso em mim. Só que eu tinha muita vergonha. Na época meu pastor, que era o pastor Carlos, ele falou assim, eu vou fazer uma campanha da Dracma Perdida aqui. Eu falei, que bênção, eu vou convidar uns amigos para pregar. Ele falou, não, quem vai abrir a campanha pregando vai ser você. Eu falei, pastor, eu não prego, eu tenho vergonha. Só nos lares. Ele falou, não, eu já vi Deus fazendo muita promessa na sua vida que vai te colocar diante dos altares. Deus falava muito isso comigo no ano de 2010, 2011, 2012. Deus foi falando, vou te colocar diante dos altares, te darei as nações. Quando chegar diante dos maiores altares, não se esqueça que foi a minha mão. Deus falava isso muito, muito. No ano de 2010, 2011, Deus fez muita promessa. Só que na época, assim, eu não entendia, né? Qual era o sentido que Deus estava falando. Aí esse meu pastor, ele falou, vou fazer a campanha da quarta-feira da Dracma Perdida e você vai pregar. Eu falei, eu? Jamais. Ele, não, ora, jejum, se vira aí. Aí eu fiquei naquela aflição, falei, Senhor, pregar na igreja não é igual pregar no lar. Porque no lar é totalmente diferente. E o pastor ouvindo então? Eu falei, é totalmente diferente. Aí eu falei, o que vai ser de mim? Todo mundo aqui me conhece, Senhor. Apóstola, naquele dia que eu preguei. Sabe quando é uma coisa assim que sai de você? Que você fala assim, que coisa maravilhosa que te dá vida. Sim. Sabe, que te traz alegria. Reconhece que de mim saiu virtude. Isso, bem isso. E aí nesse dia foi o dia que Deus assim abriu mesmo. Foi o dia assim que o pastor falou assim, então, quando eu acabei de pregar, ele falou para a igreja, então, Deus mandou eu fazer essa campanha e colocar você para pregar, para você achar essa dracma que você perdeu. Foi, você achou essa noite a dracma da palavra. Olha, até me arrepio, foi muito forte. Aí ele falou, a partir desse dia, tu não parará mais. Aí Deus já tomou a profeta, foi uma coisa assim, de outro mundo. Aí, dali em diante, até hoje, glorificando o nome do Senhor, ministrando. E está sempre em compromisso. Sua agenda é o quase todo dia da menina. Que vê. Eu só tive assim a segunda para descanso e a terça, que é o único dia que eu fico na minha igreja. Eu fico o único dia na minha igreja, que é de terça, que é o culto do meu pastor, culto de ensino.
E o segundo domingo, que é a Santa Ceia, eu só estou na parte da manhã. Então, faça sol, faça chuva, o segundo domingo de manhã eu tenho que estar lá na ceia. E ele é o mesmo pastor que... Não. No pastor Adelino, que é o meu pastor presidente, agora o pastor Adelino, lá na sede da Madureira, lá em Mauá, eu e meu esposo, nós frequentamos lá alguns tempos. Eu tinha um desejo muito forte de vir para lá. Só que meu esposo, quando ele foi, ele não gostei muito desse lugar, muita gente. Porque na época que eu estava casada com meu esposo, a gente era da Assembleia de Deus Ministério de Ribeirão Pires. Eu residia em Ribeirão Pires, na cidade de Ribeirão Pires. Então a gente visitava muito no pastor Adelino, eu tinha muito desejo de congregar lá. Porque ele é um pastor muito amado, muito querido, a igreja com culto alegre. E ele fez uma campanha lá comigo dos 300. Só que ele não gostou. Ele falou, muita gente. Ai, para chegar tem que chegar cedo, para estacionar. Eu falei, amém. E eu com aquele desejo de estar naquele lugar. Só que não foi os caminhos que Deus tinha preparado para aquele tempo. E aí você vê, depois que ele faleceu, depois de 1 ano e meio eu fui congregar lá. Foi. Então eu entendi assim que verdadeiramente foi o tempo de Deus. E esse pastor também reconhece o seu chamado, né? Sim. Que é muito importante o pastor reconhecer o chamado da ovelha para não reter, né? Para não segurar. Não, meu pastor me abençoa muito. E ele fala para ele assim, ele fala para mim, ele fala que para ele a maior alegria é ele ver a gente pregando a palavra, exercendo o chamado. Porque ele não gosta de ver ninguém entristecido dentro da igreja por não poder desenvolver aquilo que Deus tem, né? Então eu me sinto feliz e privilegiada por isso, viu, apóstolo? Eu me sinto privilegiada por isso. Porque quando meu esposo faleceu, na época eu era diaconisa. Eu tinha sido separada para ser missionária, eu estava separada já há 6 meses. Só que quando meu esposo faleceu, o ministério me rejeitou. Porque disse que na mesa de convenção eu não seria missionária, reconhecida missionária, não podia ser documentada. Porque eu era viúva, e viúva era considerada como solteira. Aí foi um processo de Deus assim na minha vida, que Deus foi trabalhando até na minha chamada, em tudo. Então assim, eu fui rejeitada, eu aguentei aquilo, permaneci 1 ano, não murmurei, não questionei Deus, estava sofrendo o meu luto, estava passando a minha dor, aguentando tudo, sabendo em todo o tempo que Deus estava trabalhando e me forjando para alguma coisa, sempre confiante no que Deus tinha prometido. Aí depois eu fui congregar com o pastor Francisco Damião na missão em Suzano. Lá ele me reconheceu missionário. Aí de lá, quando ele estava muito feliz congregando com ele, aí o meu pastor faleceu. Tinha perdido meu esposo, aí perdi meu pastor. Falei, meu Deus, agora eu estou sem rumo, sem eira, sem beira. Aí foi quando eu fui a um culto de ensino lá no pastor Adelino, que já tinha tempo que eu não ia. Quando eu cheguei lá, Deus me trouxe toda a memória, o desejo que eu tinha de congregar lá, o amor que eu tinha pelo pastor. E ele, quando eu fui falar com ele, eu falei, pastor, eu estou sem direção, quero congregar nessa casa. Eu preciso de um pastor, eu preciso de um amigo. E ele me abraçou e falou, aqui é a sua casa. Eu serei mais que um pastor para você, eu serei seu amigo, sim. Sim, e foi bom. Foi muito bem. A gente fazer a obra de Deus, debaixo de uma cobertura de um homem que entende, né? Eu costumo dizer, missionária, que pastor e profetas, eles não se dão muito bem. Você pode perceber isso. Mas é muito bom quando o pastor da gente é um profeta, né? Porque ele entende o chamado, porque, como você mesmo disse, ele observou que os profetas vinham, as mensagens vinham até você, e ele, o primeiro, né? E ele guardou aquilo e disse, olha, o talento dela está aqui, eu estou vendo Deus querendo isso, então eu vou abrir os caminhos, o que o homem pode fazer, né? Porque o que Deus manda, o homem responde, né? É muito bom. Quantos anos você passou casada? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Teve só uma filha. Só uma filha. E de repente aconteceu. Ele teve um infarto fulminante. Em 2016, 6 de março de 2016. Teve um infarto fulminante. A gente chegou para a escola dominical, na porta da igreja, assim, ele já começou a se sentir mal. Já começou a dar os sintomas do infarto, né? Aí tentei socorrer ele lá no Hospital Ribeirão Pires, que era a cidade que a gente residia, mas não foi possível. Foi 1 hora tentando reanimar e não foi de sucesso. Foi muito desesperador, né? Porque eu estava no auge do casamento, minha filha na época tinha 8 anos de idade, e ele morreu nos braços dela, porque ele estava no banco do passageiro, eu estava dirigindo, e ela estava atrás.
Então, quando ele reclamou que ele estava de dor, que ele esticou o braço assim, ela pôs a mão. A única coisa que ele fez, virou e disse para ela assim, te amo. Então, foi uma coisa assim que marcou muito a gente, e marcou muito a vida dela também. Muito. Nossa. Porque quando falece uma pessoa que já está doente, né? Sim, a gente está esperando, sim, né? mas assim, de repente, Foi muito sofrimento, apóstola, porque também ele tinha muita promessa, né? Só que, apóstola, Deus fala, eu temo muito diante de tudo que Deus fala, e hoje eu me torno mais perspectiva naquilo que Deus está falando para tentar entender o que é. Na época Deus falava muito assim comigo, em 2015, foi o ano inteiro Deus usando os profetas dizendo, estou derramando uma unção diferente sobre ti. Não é sobre a sua força, é sobre a minha força. Era sempre isso. E eu não entendia. Só que depois ele faleceu, né? Descansou no Senhor, dormiu no Senhor. Depois de um tempo que eu comecei a entender por que em 2015 Deus falava que estava derramando essa unção sobre mim. Porque eu de mim mesma jamais suportaria. Mas em Deus, em Cristo Jesus, eu tenho suportado, tenho vencido. Hoje eu converso muito com as pessoas a respeito disso, do meu testemunho, do que Deus fez. E hoje nós somos superação, eu e a minha filha. Hoje eu me sinto curada, já venci o meu luto. Tenho a saudade, né? Tenho as lembranças que serão eternas, que nada apagarão. Mas hoje aquela ferida já não está sangrando mais, como estava há uns anos atrás, né? Há 2 anos atrás. Consolo, né? Curou, graças a Deus por isso. E você trabalhando todo dia, pregando, vendo pessoas mais necessitadas, mais carentes, vendo a luta de outras pessoas, porque quando a gente prega, a gente sente que a igreja está precisando, a gente vê que tem alguém necessitado, vê a alma se convertendo, também é um consolo, né? Com certeza. Vem foi nessa época que eu abracei o chamado com tudo. Foi a maneira para Deus me curar, foi a maneira que Deus fez, não me deixou parada. Porque dali de março de 2016, que ele morreu no dia 6, no dia 9 eu já tive que pregar. Eu tinha que pregar no Congresso de Mulheres na cidade de São Bernardo. O tema lá era o Cântico de Ana. Eu tinha que pregar e não podia expor minha tristeza. E meu pastor falou assim, engole o choro, come desse pão, bebe dessa água, vai lá pregar e não conta para ninguém o que está acontecendo na sua vida. Então ali eu vi que Deus estava me treinando e me forjando. E Deus usou muito esse pastor para forjar mesmo em mim um ministério. E eu fui, daquele dia Deus não me permitiu parar. Não me permitiu parar. Eu fiquei muito pouco dentro de casa. Viajei muito esse Brasil, muitos estados, muitas cidades, muitos lugares. Deus não me deixou. Já saiu do Brasil? Ainda não. Ainda não. Eu tive um problema na documentação ano passado e agora eu vou começar a mexer de novo. Deus falou hoje. Deus falou. Deus falou muito forte. Tem obra com você fora. Coisa linda. E é pregando, quando você estava falando sobre isso, né? Eu lembrei das escrituras. Maria, que outra hora estava ali nos pés de Jesus, aí Lázaro morre e ela vai para 4 paredes. Ela fica lá, só chorando, só sofrendo, e Jesus, como o teu pastor, disse, engole o choro. Isso mesmo. Ai, glória a Deus. Foi desse jeito. Lembrei na hora. Apóstolo, eu demorei para falar assim, né, da minha história, de tudo que aconteceu. Eu demorei 2 anos. As pessoas me chamavam nos lugares, eu ia pregar, então as pessoas criavam aquela expectativa. Ela vai falar alguma coisa. Então, assim, eu prego muito em conferência de mulheres, chat de mulheres, essas coisas. Mas muito pouco eu falo do meu testemunho, de tudo que eu passei, como Deus me forjou para me chegar até o dia de hoje. Mas de 2 anos para cá que eu comecei a falar. Mas no começo todo mundo queria ouvir. Eu entrava, pregava a palavra de Deus, feliz com todo mundo, não derramava uma lágrima e ia embora. Era sempre assim. E eu não entendia porque que eu estava agindo daquela maneira. Mas era Deus trabalhando na minha vida. Então eu vi assim o que Paulo disse, né? Que na nossa fraqueza o Senhor nos faz ser forte mesmo. Então eu entendo que Deus ele me forjou. No momento da minha dor foi quando Deus começou a forjar o ministério mesmo em mim. Né? Para aguentar, porque carregar ministério não é fácil, né, apóstolo? E assim, de todos os eventos que você fez, é claro, todos são importantes. Sim. Com 2 ou 3 Sim. estão reunidos. Mas qual foi o maior evento que você foi, que você disse, meu Deus, você está correndo? O maior de todos os lugares, eu amo todos os lugares. Eu vejo que a bondade de Deus, o privilégio de ter passado por todos os altares, ministério, púlpitos, conferência, encontro de mulheres, retiro, consagração, eu amo tudo isso.
Mas um lugar que Deus abriu um divisor de água na minha vida foi na terra do Pentecoste, quando em 2017 Deus me levou para o Pará. Então era a primeira vez que eu ia pregar para uma multidão mesmo, 2.000 mulheres sentadas, eram 4.000 na noite, eu ia pregar 2 noites. Então eu vejo assim, ali Deus criou um divisor de água no meu ministério, porque até então estava caminhando, mas quando Deus me levou e começou a trabalhar lá no Pará, eu fiquei 13 dias lá, foi algo assim sobrenatural, porque eu não sabia nem o que era a igreja mãe. Não sabia o que era o centenário das convenções. É a história da Assembleia de Deus, né? Então eu não sabia. Quando eu cheguei nesse lugar que eu ministrei para essas mulheres, para mim já era grandioso, era uma oportunidade única. Eu nunca tinha ido para um estado assim, passagem de volta, tipo no hotel. Esses tratamentos, sabe, apóstola? Então, quando eu ministrei lá, que o presidente falou assim, o pastor Reinaldo falou assim, você conhece o centenário das convenções? Eu falei, não. Ele abriu o seu Google aí, quando eu vi, eu falei, meu Deus, coisa linda. Ele falou, então, quando você estava pregando, Deus me falou que é para mim falar com o pastor Samuel Câmara que você vai ministrar lá. Eu falei, eu? Tipo, uma menina na época, eu me sentia assim, em 2017, eu estava amadurecendo ainda o ministério, né? Na itinerância. Hoje eu estou com mais experiência, né? Mas aí quando ele falou, eu falei, meu Deus, não, Senhor, não vai dar. Aqui tudo bem, mas lá uma coisa maior. Então foi uma noite que eu preguei para mais de 12.000 pessoas. Então Deus me fez viver essas noites lá, extraordinárias. Só que eu achava que era tudo que Deus estava fazendo lá, e lá Deus falando. Só que aqui Deus estava abrindo outro divisor de água. Porque aqui as pessoas começaram a valorizar mais o ministério. Então começaram a ter um tratamento diferente comigo, entendeu? Então eu vi que foi muito importante para o meu ministério, assim, ainda mais para o ministério feminino, né, que eu ministro muito para as mulheres, vi que foi muito importante, foi um divisor de água. Então, marcou. Deus falou lá comigo em 2017, Deus cumpriu, Deus falava assim, num dia, no outro já estava acontecendo. E todo mundo, e uma pastora lá, né, a pastora Jerônima, ela, filha, tem gente que vem aqui 10 anos querendo entrar e não entra. Você caiu na graça dos pastores. Mas, pastora, em tudo eu temo mediante o que Deus fala, porque antes de eu viajar, quando eu dobrei meu joelho, falei assim, pastor, intercede pela minha vida, que eu sou muito dependente de Deus, eu preciso muito de Deus. Porque é um compromisso muito importante, tanto quanto os outros, mas que vai exigir muito de mim. Eu não sei se eu tenho essa capacitação toda. Quando ele orou, ele disse com essas palavras, Deus, que a sua filha, quando ela chegar diante de toda a autoridade espiritual, que ela ache graça como Esté diante do povo. Então, assim, isso é algo que me marcou, são coisas assim que marcam. Então, eu via que todo lugar que eu chegava lá, os pastores achavam a graça de Deus na minha vida. E eu me olhava assim na minha simplicidade, apóstolo, diante de Deus. Eu me olhava na minha simplicidade e falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, eu não sabia nem falar muitas palavras difíceis, não conhecia em tanta profundidade alguns textos. E eu falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eles achavam a graça de Deus em mim. Então, eu vejo assim, a importância também da liderança abençoar, liberar uma palavra profética. Igual Deus usou a senhora hoje, assim, foi muito forte mesmo, assim, e eu creio exatamente em tudo que Deus falou, eu temo diante disso. Que é muito importante. Tem muitas pessoas que não valorizam mais isso, né, apóstola? Mas eu temo diante como você foi hoje pregando, você falou, eu ensino muito isso. As pessoas buscam muito uma orientação que nem quer obedecer. Sim. Para que saber que você nem quer fazer, né? Fica atrás de profecia, de revelação. De repente Deus dá um comando, Deus diz uma coisa e não guarda. Sim. Eu guardo. Eu tenho 30 anos de fé. Eu tenho 30 anos que guardo promessa. E tem uma coisa, quando vai acontecendo, eu vou sabendo. O que aconteceu quando era nova convertida, quando Deus falou faz muitos anos, parece que vem tudo fresquinho. Isso é muito importante, né? Não jogar, tá só recebendo e não saber onde guardar, né? Verdade. Isso não vale. É muito lindo o seu chamado, muito, muito maravilhoso. Deus tem uma chamada muito diferente na tua vida, impactante e que chama a atenção. A gente olha, vai, uma luz, a gente olha sem querer, você consegue atrair o nosso olhar. É bondade de Deus mesmo. Bondade de Deus. Por falar nisso, o que você faz para ter uma intimidade? Todo homem de Deus, ele tem um particular,
uma chamada particular. Eu gosto de ficar um dia inteiro dentro da igreja, o dia todinho. Eu vou, entro, fico lá, não como, não bebo, vou ler, vou orar. E a sua intimidade com Deus é como? Eu não costumo nem abrir isso muito, alguns amigos mais íntimos sabem. Todo primeiro dia de cada mês é o dia que eu tiro de consagração, o dia todo. É o dia que eu gosto de estar dentro de casa, é o dia que eu gosto de estar me consagrando, me reservando para tudo que vai acontecer. Fora aquela busca diária que tem que ter, né, apóstolo? Tem gente que me taxa, às vezes, até de chata, porque eu priorizo muito o meu descanso, priorizo muito o meu ambiente familiar dentro de casa, que só sou eu e a minha filha no momento. Então eu priorizo muito isso, porque ali dentro de casa, ali é onde eu tenho um quarto, que é onde eu busco o Senhor, onde eu ouço louvores, onde eu choro, falo com Deus, recebo de Deus, passo o dia ali que eu não vejo. Então, a minha busca é assim, por mais que a nossa vida é corrida, todos os dias com compromisso, ministrando, mas sempre buscando ter de Deus para passar para as pessoas e para suportar também, né, os dias de... Sim, sempre buscar o Senhor sempre. Observei você dizendo assim, é só eu e minha filha, né? Tem uma expectativa aí, né? Glória a Deus, glória a Deus. Fala, deixa uma palavra para essas pessoas que estão aí do outro lado, nos escutando, querida, deixe um conselho, o que você sentiu do seu coração. Amém. É tempo de se levantar. É tempo de estar de pé e confiar que Deus tudo pode, que Deus tudo é e que Deus tudo faz. A Bíblia diz no livro das Revelações, no capítulo 3, que Cristo falou a João, escreve à igreja de Filadélfia e diga quem está falando é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Ele diz, Filadélfia, sei das tuas obras, tem pouca força. E apóstolo, essa pouca força está se rastejando, mas Cristo dizendo, tem pouca força, mas não tem negado o meu nome, tem pouca força, mas não tem negado a minha palavra, eis que diante de ti estabeleci uma porta aberta onde ninguém pode fechar. Nessa porta tem salvação, nessa porta tem restauração, nessa porta tem transformação, tem saúde, tem novidade de vida. A Bíblia diz assim que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Então eu quero deixar essa palavra liberada sobre a tua vida, profetizar um mês de porta aberta, um ano que está vindo, chegando aí, de portas abertas, abençoado por Deus. Que sobre tudo o quanto você há de viver, que o Senhor vá à frente, prepare o caminho para você passar, e todas as portas que Deus abriu para a tua vida, como bênção para você e para a tua casa, que o Senhor venha te guardar sobre cada palavra que Ele liberou sobre você e a tua casa, e que Ele venha te conduzir debaixo dessas portas abertas de bênção, porque a Bíblia diz assim, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Então, quando nós estamos debaixo do comando de Deus, da palavra profética do Senhor, tudo quanto acontece na nossa vida não traz dor, mas traz alegria, traz paz. Nós reconhecemos verdadeiramente a mão do Senhor. Eu libero essa palavra para você em nome de Jesus. Apocalipse 3:8. Receba no nome do Senhor Jesus e seja abençoado por Deus. Glória Amém? a Deus, glória a Deus. Muito obrigada, meu amor, já. Que bênção, foi um prazer estar com vocês, viu, apóstolo? Meu Deus. E participando do seu Me programa. senti muito feliz com a sua presença. Eu me sinto Vamos honrada conversar. de estar aqui com vocês. Vamos orar a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo Obrigada, privilégio Senhor. de estar com a tua serva, Senhor. Porque o Senhor é todo. Que o Senhor continue abençoando, Obrigada, levantando Senhor, tua pela vida da filha, apóstola, por este aleluia. programa. Sabe, Senhor, por essas vidas que missionária, serão quando alcançadas. eu oro por você, eu vejo como se você fosse aquela água, mas não qualquer água, aleluia, aquela que mata a sede, claro, mas a água de coco, oh glórias, a água de coco, ela cura, ela fortalece, ela é para rico, é para pobre, se encontra no deserto, claro, se encontra na praia, ela tem facilidade de encontro. É difícil de adquirir, porque tem que quebrar, aleluia, mas quando quebra, tem uma unção de matar a sede. E eu abençoo, em nome de Jesus, a tua chamada. E quando eu vejo, aleluia, a mão de Deus escrevendo com o lápis branco, oh glória, eu nunca vi essa visão.
Mas o lápis que está na mão de papai é um lápis branco, uma ponta grande, com a certeza que tem muito para escrever, com a absoluta certeza que nada vai impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. Nós agradecemos pela vida da tua serva. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos ouvintes, dos participantes, dos que estão nos assistindo. Que o Senhor trabalhe, que esse testemunho sirva, edifique, trate a vida de outras pessoas através de nós. Porque aquilo que o Senhor fez em nós, fará por meio de nós, em nome de Jesus.